Pessoal, boa tarde. Hoje no nosso encontro nós vamos fazer uma aula sobre resolução de questões em relação à acentuação gráfica. Lembrando que foi o nosso tema da nossa última aula. E a partir da semana que vem a gente vai retomar com um conteúdo novo, ok? Então eu vou colocar aqui algumas questões para a gente poder ver o caminho dentro da questão, como que a gente resolve. E aí eu vou dar um tempo para vocês resolverem em casa fazendo como. Vocês vão pausar o vídeo, tenta fazer a questão e logo em seguida eu vou mostrar a resposta, novamente a questão com a resposta correta, ok? Mas primeiro vocês podem sempre paralisar, resolvam e depois ouçam a explicação, ok? Então aqui na questão 1, como que a gente vai analisar esse tipo de questão aqui? Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra de também, incrível e caráter. Parece um pouco complicado a gente ver várias palavras para a gente poder agrupar e entender a regra, mas não é. Por quê? Primeiro eu preciso olhar qual a regra de cada palavra dessa que a questão me traz. Então eu já percebi que eu tenho uma oxítona aqui terminada em "em", eu tenho uma paroxítona terminada em "l" e eu tenho uma paroxítona terminada em "r". Então eu preciso primeiro entender essas três regras. Então nessa mesma ordem, como que eu vou achar a resposta correta? Eu sei que de início eu tenho que achar primeiro o quê? Uma oxítona terminada em "em", ok? Ou pela mesma regra. Então dentro das primeiras palavras aqui, qual é a que vocês vão conseguir identificar que ela é também uma oxítona da mesma regra de também? E assim por sequência. Vocês vão olhar a palavra incrível, já viu que é uma paroxítona terminada em "l". Qual é a regra da paroxítona terminada em "l"? Nós vimos na última aula. E qual é a regra da paroxítona terminada em "r"? Então agora eu vou dar um tempo, vocês pausem a questão, olhem aqui as opções e tentem identificar qual é a que traz a mesma regra nessa mesma ordem, ok? Então, pessoal, agora que vocês já conseguiram visualizar e vocês paralisaram o vídeo e viram as regras para poder encontrar a resposta correta, eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona. A alternativa correta é a letra A. Por quê? Quando eu vejo a palavra também, eu percebi novamente que eu tenho uma oxítona terminada em "em", e aqui em alguém eu também tenho. Quando eu for analisar as primeiras opções, eu vou perceber que na letra B eu tenho uma paroxítona terminada em "n". Na letra C, eu tenho um acento diferencial da palavra tem, que leva o acento circunflexo porque é o plural. Eu tenho o A, que é um monossílabo, e eu tenho o pólen, que também é uma paroxítona terminada em "n". Então, dentro dessas opções aqui, a única que poderia ser a correta é a letra A, pois é a única palavra que eu trago uma oxítona. A letra aqui, a segunda opção e a terceira, em verossímil, eu tenho uma paroxítona terminada em "l" e tenho aqui em tórax uma paroxítona terminada em "x", que no caso aqui são as mesmas regras das outras duas palavras também. Então, somente pela primeira eu conseguiria, por eliminação, acertar essa questão, ok? Aqui na questão 2. Assinale a opção em que as palavras, quanto à acentuação gráfica, estejam agrupadas pelo mesmo motivo gramatical. Então eu vou olhar também um grupo de palavras, eu tenho aqui 5 grupos, e eu tenho que encontrar qual é o grupo que está agrupado pelo mesmo motivo da acentuação. Qual grupo seria o correto? Resposta da questão. Eu tenho aqui a letra E como a correta. Por quê? Eu tenho aqui a palavra país, eu tenho a palavra atribuíram e tenho a palavra saúde. Qual é a regra de acentuação gráfica que eu utilizo para atribuir essas três palavras aqui à mesma regra de acentuação? Eu tenho I ou U formando o quê? O hiato. Lembrando, nós temos uma regra para acentuação gráfica que I e U, quando formam o hiato, eu vou acentuar sempre. Então, quando que eu formo o hiato para a gente lembrar? Eu tenho aqui, no caso, em país, um ditongo, e quando eu separo a sílaba, eu separo esse A do I, e esse I fica sozinho. Lembrando, seguido de S, eu posso ainda considerar como hiato. O S é a única letra que pode acompanhar uma vogal, e mesmo assim, ela será considerada sozinha. Em atribuíram, a mesma coisa. O U separa do I, então eu vou acentuar esse I formando hiato. E a palavra saúde é a mesma coisa.
o A é separado do U e eu vou acentuar esse U também como hiato, ok? Questão 3. Aqui eu teria que fazer o que, gente? Completar esse enunciado aqui e ver em qual grupo de palavras, seguindo também a acentuação, eu tenho o encaixe correto. Então vamos lá, preencher para ver como que vai ficar? Resposta da questão. Eu tenho a letra D como correta. Por quê? Por que esse por ele não pode ser sem acento circunflexo? Lembrem do acento diferencial? Eu posso trocar a preposição por pelo por verbo, a ação verbal. E toda vez que eu marco a ação verbal, eu tenho o acento circunflexo. Então, em pôr do sol, eu tenho que utilizar o por com acento. Então, eu já elimino as 3 primeiras opções. Me sobrou D e E. Quando eu vou para Itaguaí, por que eu tenho que ter com esse acento no I? Porque eu vou ter também aqui um hiato formado pelo I. Itaguaí. Esse I fica sozinho, separa da vogal A. E em tranquila eu não posso ter com acento porque eu não tenho uma paroxítona terminada em A sendo acentuada. Então tranquila é sem acento no I, Itaguaí com acento no I e por com acento diferencial circunflexo, ok? Questão 4. Assinale a alternativa em que a palavra obrigatoriamente deve ser acentuada. O que é uma palavra ser acentuada obrigatoriamente? Quando eu não vou ter uma chance de pronunciar essa palavra de forma diferente para que ela não tenha acento. Em muitas palavras da língua portuguesa isso acontece. Então, dentro desse grupo de palavras aqui, somente uma dessas obrigatoriamente eu preciso acentuar. Vamos lá ver o correto? Em letra A, B, C, D e E, eu tenho a palavra história, que eu poderia acentuar, por ela ser uma paroxítona terminada em ditongo. Sim, mas eu posso dizer também historia, do verbo historiar. Isso pode acontecer. Então eu não obrigatoriamente preciso ter o acento aqui. Eu posso ter história, como posso ter historia. A correta é a letra B, ciúme. Por quê? Ciúme vai ser também um hiato, um U formando hiato, obrigatoriamente eu preciso acentuar. Consigo pronunciar essa palavra de uma outra forma para que esse acento caia? Não. Letra C, eu posso ter amém, que receberia o acento por ser uma oxítona terminada em em, mas eu posso ter a forma verbal amém. E amém não recebe acento, porque uma paroxítona terminada em em, ela não é acentuada. A palavra até teria um acento aqui no E? Sim. Para marcar o que? Uma oxítona terminada em E. Mas eu posso ter a palavra ate, do verbo atar. E nesse caso não tem, porque a paroxítona terminada em E também não é acentuada. Assim como a palavra número, que receberia um acento agudo no U por ser uma proparoxítona, mas eu posso ter também a forma verbal numero. E quando eu digo numero, eu não acentuo o E, porque a paroxítona terminada em O, ela não é acentuada. Ok? Pessoal, então eu quis fazer essa aula rápida de resolução de questões, para quê? Porque nós já tínhamos visto também as regras e agora explicando para vocês como que a gente vai resolver esse tipo de questão, como que a gente caminha dentro dessas questões. Eu vou postar para vocês o vídeo, vou postar o slide com as questões também, ok? Para que vocês possam voltar no slide e tentar resolver também depois com mais calma, ok? Até o próximo encontro.